Olá pessoal, em Fortaleza, 4 horas em ponto. Uma ótima tarde para você que está chegando junto com a gente. Mais uma edição do ANC Entrevista. É sempre um prazer, uma honra e uma alegria ter você junto com a gente. Eu sou Robson Nogueira e estaremos juntos pela próxima meia hora conversando com uma figura muito importante e muito relevante no cenário estadual. No programa de hoje, eu vou ter o prazer de conversar com o Dr. Emanuel Veras. Dr. Emanuel, ele é urologista e coordenador médico de cirurgia robótica do Instituto do Câncer do Estado do Ceará. O Dr. Emanuel, ele é referência na área de uro-oncologia e com o avanço da tecnologia está à frente de uma iniciativa pioneira aqui no estado do Ceará, que é a cirurgia robótica ofertada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse procedimento, que é minimamente invasivo, ele representa um marco na saúde pública e promete revolucionar o tratamento de câncer no Ceará, com benefícios como maior precisão, menos riscos e uma recuperação mais rápida para os pacientes. Vamos entender no programa de hoje um pouco melhor sobre o que é essa tecnologia, os seus benefícios e de que forma ela está sendo implementada. Boa tarde para o senhor, doutor Emanuel. Prazer imenso recebê-lo aqui no ANC Entrevista. Boa tarde e queria agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente conversar a respeito de um tema tão relevante, tanto na área médica como para o nosso estado, né? Muito bem, então. A gente começa o programa de hoje com a primeira pergunta. Como é que o senhor pode explicar para a gente, de forma simples, o que é a cirurgia robótica e de que forma ela funciona? Vamos lá, quando a gente fala em robô, né, nós temos aqueles robôs totalmente autônomos, né, que a gente vê em fábricas de carro, né, Sim. que eles funcionam sozinhos. Nós temos também os robôs semi-autônomos e na cirurgia robótica em si, que é o nosso tema, nós temos o robô que ele é totalmente dependente da movimentação do ser humano, né? Então aí já vem um primeiro ponto. Quem faz a cirurgia não é o robô. O robô ele é um instrumento que nos dá alguns benefícios que a gente vai conversar ao longo da cirurgia, porém ele é totalmente movimentado e controlado por um cirurgião. Então o fator humano aí ele é importantíssimo, a expertise do cirurgião. Quando nós falamos em cirurgia robótica, ela é uma espécie de evolução da cirurgia laparoscópica pura, né? Uma cirurgia minimamente invasiva. E o robô, quando nós falamos, ele é composto de um carrinho que a gente diz que ele fica o carro do paciente, que é o robô em si, é uma espécie de exoesqueleto, que lá vai ficar acoplado a câmera para a gente fazer a cirurgia laparoscópica robô assistida e os instrumentais cirúrgicos. Existe um console na qual o cirurgião fica e é nesse console onde tem os controles que o cirurgião utiliza para controlar os instrumentais cirúrgicos. E também tem um sistema de visão tridimensional, né, de alta definição e ampliada. E existe um carrinho de vídeo, que é onde fica o monitor para o auxiliar da cirurgia, que está no campo cirúrgico, visualizar a cirurgia, além dos geradores de energia, insufladores de gás, né? E o próprio sistema de processamento de dados da cirurgia robótica. Então fica uma equipe completa para comandar tudo isso, né? Sim, sim, digamos, é todo um show, um circo, né? É o robô, o cirurgião auxiliar, instrumentador cirúrgico, anestesista, auxiliar de enfermagem, né? Circulante, etc. É toda uma equipe médica dentro da sala de cirurgia, junto com o robô, para poder fazer a cirurgia laparoscópica robô assistida. Muito bem. Quais são os principais benefícios da cirurgia robótica para os pacientes, especialmente em termos de recuperação e riscos envolvidos? Ótima pergunta. A cirurgia robótica, como eu já falei, ela é uma cirurgia minimamente invasiva. Essa é a evolução dos procedimentos cirúrgicos, né? A cirurgia laparoscópica pura, inicialmente, é um tipo de cirurgia minimamente invasiva, e a cirurgia robótica é a evolução dela. Com a cirurgia minimamente invasiva, entrando aí a cirurgia robótica, nós temos menores incisões e menor trauma tecidual. E isso aí acaba proporcionando um menor tempo de internação, muitas vezes menor sangramento no intraoperatório com menores taxas de transfusão, e isso acaba gerando uma melhor recuperação para o paciente. Tanto em termos de internação cirúrgica, ele vai ser liberado mais cedo, normalmente, quanto também na sua recuperação em casa, para ele ser devolvido, como a gente diz, à sociedade, apto a realizar suas atividades habituais, ao trabalho, ou mesmo nós o entregamos para o médico clínico oncologista para realizar os tratamentos oncológicos, no caso de cirurgias oncológicas, né? Então, nós proporcionamos essa melhor recuperação do paciente
com algumas diminuições de determinados riscos do procedimento em si, né? Muito bem. Qual é o principal papel do ICC nessa iniciativa inédita de trazer essa cirurgia para o SUS, né? Para a rede pública aqui do estado? E o que é que significa para você o Ceará ser o primeiro estado do Nordeste a aderir esse tipo de cirurgia pelo SUS? Olha, eu vou dizer que é uma grande satisfação em estar participando do projeto, né? Esse projeto ele já vem sendo pensado lá dentro do ICC e a gente participando desde a origem dele, desde 2021. E no ano passado, nós conseguimos realmente implementar o programa, né? Através de um projeto de pesquisa que foi escrito e submetido ao PRONON. O PRONON é um importantíssimo programa do Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Apoio à Oncologia. E esse projeto de pesquisa foi classificado em primeiro lugar nacionalmente no ano passado, em 2023. E aí, a partir da sua aprovação, o ICC captou o dinheiro junto à iniciativa privada para lastrear o início do programa. E através desse programa e também de parcerias com as entidades públicas, né, com o ente público e também com o meio privado, nós conseguimos estruturar um programa que irá beneficiar não só os pacientes do projeto de pesquisa em si, mas também os outros pacientes atendidos no SUS, incluindo aí os pacientes do Sistema Único de Saúde. E dessa forma, nós vamos ser o primeiro hospital do Norte e Nordeste com um programa estruturado que irá também beneficiar os pacientes do Sistema Único de Saúde. Isso é um marco importante. Nós estávamos até conversando fora do ar, a cirurgia robótica está presente no Brasil já há mais de 15 anos. Sim. Nós temos aí em torno de 150 plataformas de cirurgia robóticas instaladas no país. Porém, a grande maioria delas estão nas entidades privadas, né? Então, a saúde suplementar, o paciente da saúde suplementar, o paciente privado é quem acaba tendo mais acesso. Nós temos poucos robôs que beneficiam os pacientes do SUS. E no Norte e Nordeste, nós não temos nenhum programa estruturado que possa beneficiar esses pacientes. Daí, a importância do programa, né? A importância do programa em relação ao ICC, que sempre se preocupou na questão de diminuição das assimetrias, né, existentes entre a saúde suplementar e a saúde pública. E dessa forma, a gente vai conseguir ofertar também para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Muito bem. E como o SUS e o ICC, eles têm se preparado para a demanda que pode surgir com a disponibilidade de cirurgia robótica para mais pacientes? Isso. O ICC está se preparando em termos estruturais e de fluxo para essa demanda, né? Inclusive conversando com a Secretaria de Saúde a respeito de parcerias, inclusive para o projeto de pesquisa, né? Que é o mote para o início do programa. Então, dessa forma, o ICC está se preparando para receber aí essa demanda, que ela acaba vindo a demanda do SUS via Secretaria de Saúde, né? Através da regulação do município. A cirurgia robótica, ela pode ser considerada uma opção viável para pacientes em estágio terminal mais avançado, ou ele é indicado apenas para casos iniciais? Olha, aí vai depender do caso, né? Isso aí, as condutas médicas, elas acabam sendo individualizadas atualmente, né? Nós não temos um carimbo, né? Um protocolo para todo mundo. Normalmente, os tratamentos cirúrgicos para próstata, por exemplo, que é uma das cirurgias mais realizadas em termos de cirurgia robótica, normalmente ela é uma cirurgia que entra mais no contexto do intuito curativo, de cirurgias localizadas ou localmente avançadas. Para doentes mais terminais, doenças metastáticas, as cirurgias elas vão se tornar menos invasivas e mais paliativas, né? Então, esse tipo de caso, ele acaba sendo individualizado. Eventualmente, quando nós falamos em próstata, temos a cirurgia para os pacientes com câncer localizado e localmente avançado, no intuito curativo, muitas vezes num contexto de tratamento multimodal, né, sendo uma das modalidades de tratamento. Quando nós vamos para a doença já avançada e metastática, aí já são casos de exceção. Para pacientes com um grau mais avançado na doença oncológica, aí é uma coisa muito individualizada, né? Porque aí nós acabamos fazendo mais cirurgias paliativas do que com intuito curativo. Então, são procedimentos menos invasivos e aí
muitas vezes não faria sentido da cirurgia robótica. Mas qualquer procedimento cirúrgico no qual esteja no contexto da cirurgia laparoscópica, com certeza a cirurgia robótica entra nesse contexto e também ela nos dá algumas possibilidades a mais do que a laparoscopia simples. Tá? Muito bem. Há algum perfil de paciente que se beneficie mais da cirurgia robótica do que de outros tipos de procedimentos? Tem. Nós temos alguns tipos de cirurgias, por exemplo, a de próstata, mais uma vez, que foi uma das cirurgias que mais se desenvolveu na cirurgia robótica e a que tem maior volume, que ela é uma cirurgia mais tecnicamente mais difícil de ser feita de forma laparoscópica pura. E aí, com a cirurgia robótica, ela nos dá ferramentas para nós fazermos a cirurgia de uma forma mais adequada. Em termos científicos, na parte oncológica, uma cirurgia de próstata aberta, laparoscópica ou robótica, elas são oncologicamente semelhantes. Porém, quando nós fazemos um tratamento médico, e quando falamos em câncer, um tratamento oncológico, nós nos preocupamos em curar a doença, né, tratar a doença, mas também, principalmente, tão importante quanto é a recuperação do paciente. O tratamento ele nunca pode ser mais agressivo do que a própria doença. Então, a evolução cirúrgica em termos técnicos, tanto na aberta quanto na laparoscópica como na robótica, é a gente poder proporcionar um tratamento da doença com menos efeitos lesivos ao paciente. Então, na cirurgia robótica, nós temos dados mostrando uma melhor recuperação da continência cirúrgica, por exemplo, uma recuperação mais rápida, tá? E temos alguns estudos que mostram que pode ter também uma melhor recuperação da potência sexual, que é uma outra preocupação dos pacientes que operam próstata. Sim. Isso eu apenas exemplifiquei na próstata, mas quando nós vamos passando para outras patologias, nós também vamos ter essa nuance que nos dá uma melhor possibilidade de tratarmos com menos efeitos lesivos e com uma recuperação mais acelerada. A gente falou um pouco sobre o câncer de próstata, que é um dos mais preocupantes aqui do Brasil, né? Mas, além do câncer de próstata, quais outros tipos de câncer também podem ser tratados com a cirurgia robótica? Vários. Eu, como urologista, a gente trata o câncer de próstata, o câncer de bexiga, o câncer de rim. Por exemplo, o projeto de pesquisa é com câncer de pênis. O câncer de pênis é uma doença incomum, até meio rara na literatura. Sim, verdade. Porém, essa doença ela é mais presente nos países mais pobres, ela tem uma certa sinergia com a questão socioeconômica. E um dos países que tem mais câncer de pênis no mundo é o Brasil. E um dos estados que tem mais câncer de pênis no Brasil são nossos estados do Norte e Nordeste. E é por isso a relevância também do projeto de pesquisa e por isso a aprovação do PRONON, por ser uma patologia que tem uma importância epidemiológica no Brasil, no nosso estado, e inclusive para preencher um vazio em termos acadêmicos, que esse projeto de pesquisa, essa pesquisa da cirurgia de linfadenectomia inguinal, que é a retirada de linfonodos, as ínguas, né, na região inguinal, que é uma cirurgia que às vezes é indicada no câncer de pênis, a depender do estadiamento, não existe na literatura mundial uma pesquisa comparando em termos randomizados a cirurgia robótica com a cirurgia aberta. Então, assim, só na urologia eu já citei alguns cânceres que podem ser tratados com a cirurgia oncológica. E não só o câncer, a cirurgia robótica não é cirurgia só para câncer. Também tem várias outras patologias não oncológicas na urologia e também em outras especialidades que podem ser tratadas, como na cirurgia torácica, na cirurgia de aparelho digestivo abdominal, como na cirurgia ginecológica. E esses são programas que serão iniciados também no ICC. Inicialmente, nós vamos começar o programa com as cirurgias urológicas e, na sequência, vamos começar as cirurgias torácicas, abdominais, ginecológicas e de cabeça e pescoço. Eu tenho certeza absoluta que não foi fácil, de fato, implementar isso aqui no Ceará. Quais foram as maiores dificuldades ou desafios para vocês implementarem esse tipo de tecnologia em larga escala na saúde pública aqui do estado? Eu acho que o principal desafio ele é econômico, né? São fontes de financiamento, né? O ICC ele está procurando várias formas de
financiamentos alternativos, como eu disse, né? Através de projetos de pesquisa, através de parcerias com os entes públicos e privados, para assim nós podermos proporcionar a cirurgia robótica no SUS. Eu não vejo ainda, em curto prazo, a cirurgia robótica se tornar uma realidade e se tornar comum no Sistema Único de Saúde. Porém, como nós sabemos em tecnologia, elas vão avançando, elas vão se sedimentando e elas vão barateando. Sim. E dessa forma, nós podermos proporcionar sempre o melhor, o que está mais acessível e melhor para os nossos pacientes. Para você que está chegando agora aqui na Rede ANC, estamos conversando com o Dr. Emanuel Veras. Ele é urologista e coordenador médico de cirurgia robótica do Instituto do Câncer aqui do Ceará. Muito obrigado a você que está chegando agora, está acompanhando a gente no portal anoticiadoceara.com.br/rádio, no aplicativo da Rede ANC. Estamos ao vivo em áudio e vídeo também no Facebook, facebook.com/redeanc. E também estamos juntos em dezenas de emissoras que compõem a maior rede de rádios do Norte e Nordeste do Brasil. Continuando com o nosso assunto, falando um pouco a respeito sobre a cirurgia robótica no estado do Ceará, eu quero saber do senhor, doutor Emanuel, a cirurgia robótica, como a gente começou aqui em off, já é uma realidade em hospitais privados, né? Há mais de 15 anos temos aqui já cirurgias robóticas acontecendo. O que foi que mudou, para quem está chegando agora, o que foi que mudou para que ela pudesse ser oferecida pelo SUS? Eu acho que são alguns fatores. Um deles, a sedimentação da tecnologia, do procedimento. Como nós falamos, quando a tecnologia ela está sendo implementada, ela é inovadora, ela é muito cara. Sim. Né? E isso torna mais difícil a acessibilidade a essa tecnologia. E quando ela vai se sedimentando, se disseminando, isso vai proporcionando também um certo barateamento, não que ela seja barata ainda, mas nós vamos proporcionando um barateamento e, dessa forma, nós vamos conseguindo ter possibilidades de disseminar a tecnologia. E aí, dessa forma, nós também temos a possibilidade de disseminar também no nosso Sistema Único de Saúde, né? Nós já temos alguns hospitais no país que proporcionam a cirurgia para o SUS, né? Nós tínhamos conversado em off, mas a grande maioria não. Todos eles estão fora do Norte e Nordeste, né? A grande maioria no Sul e no Sudeste, em algumas das grandes instituições de ensino do país, né? E dessa forma, e mais uma vez falando da importância de nós conseguirmos fazer isso no Norte e Nordeste, eu tenho certeza Sim. que isso é o início. Daqui a alguns anos, se Deus quiser, em breve, cada vez mais nós vamos poder disseminar essa tecnologia para melhorar o cuidado dos nossos pacientes, também do Sistema Único de Saúde, né? Eu já sei de outras iniciativas. Esse é um projeto que chamou a atenção nacionalmente. Então, eu já converso com várias pessoas de fora do Ceará, justamente tentando implementar situações semelhantes para conseguir disseminar seus programas de cirurgia robótica em suas realidades, né? Então, a tendência é expandir esse programa para todo o Brasil, futuramente. É uma esperança e eu acho que é a evolução, né? Há alguns anos nós tínhamos somente uma empresa que fornecia cirurgia robótica no mundo, né? Que é a líder de mercado mundial. Uhum. Hoje nós temos inúmeras, várias, e que estão se disseminando na Ásia, na Europa e chegando também ao Brasil. E isso vai proporcionar, acredito eu, uma disseminação da tecnologia e torná-la mais acessível, tanto na rede privada, que ela já é, né, mas tornar mais acessível, porque na rede privada ainda é cara, e também na rede pública. A evolução da tecnologia exige que os profissionais se capacitem cada vez mais, independente da área do setor. O senhor pode falar para a gente um pouco sobre o treinamento necessário para que os cirurgiões eles se tornem aptos a realizar cirurgias robóticas? Pronto, ótima pergunta. Como eu falei no início, o robô ele não vai fazer nada sozinho. Ele vai depender da expertise. Tem que ter uma cabeça pensante por trás. E do treinamento do cirurgião. Tem um ser humano ali por trás. Sim. E o treinamento para a cirurgia robótica ele é um treinamento estruturado, ele é um treinamento sério.
Ele, inicialmente, o cirurgião que vai se habilitar a fazer a cirurgia robótica, ele faz um treinamento online, né? Teórico online. Após esse treinamento teórico online, ele faz um treinamento com o simulador, que vai simular todos os movimentos do robô e os controles do robô. Após essas horas e horas de simulação, ele atingido todos os marcos necessários, ele sendo aprovado nesse treinamento teórico e prático com o simulador. Aí ele vai para um treinamento no centro cirúrgico que a gente chama de in-service, que é para ele aprender a movimentar a máquina em si, né? Fazer o que nós chamamos de dock, undock, que é colocar o robô colocar o robô junto ao paciente, retirar do paciente. E depois ele finaliza com uma cirurgia real em animais, no centro de treinamento. Após todas essas etapas em aprovação, ele ganha um certificado. Ele está certificado para realizar as cirurgias robóticas, inicialmente sempre junto com um cirurgião robótico já experiente, até ele atingir totalmente a sua curva de aprendizado e aí sim realizar essas cirurgias que nós chamamos solo, né? Realizá-las sem a necessidade obrigatória desse cirurgião mais expert e experiente ao seu lado. Eu confesso para o senhor que eu fiquei nesses 2 minutinhos quase tonto só em ouvir o senhor falar do procedimento. Dito isso, eu queria saber do senhor qual foi a reação da comunidade médica e dos pacientes em relação a essa novidade. Como foi que a comunidade médica reagiu, sabendo que teria que se capacitar cada vez mais para evoluir junto com a tecnologia? Digamos que foi até uma outra coisa que conversamos. A gente conversou em off que antigamente, né? Hoje diminuiu muito, graças a Deus. Mas antigamente os profissionais eles eram meio resistentes à evolução da tecnologia. Hoje em dia não tem mais isso, né? E sempre quando surge uma coisa nova, né, surgem questionamentos. Sim. E eu acho que esses questionamentos são válidos, né? Nem tudo que é novo é bom, né? Nem toda inovação ela é boa, né? Eu acho que é necessário esses questionamentos. Porém, a cirurgia robótica no Brasil já está há mais de 15 anos. Então, o questionamento em relação à factibilidade, aos benefícios e etc., eu acho que esse questionamento não há mais, certo? Na minha opinião. Então, hoje, a grande realidade é tornar mais acessível, inclusive, os treinamentos, né? As capacitações dos cirurgiões. Eu acho que a aceitação da população ela é ótima, né? Nós estamos cada vez mais implementando nova tecnologia em prol do paciente. A evolução tecnológica médica em todos os aspectos cirúrgicos, em termos medicamentosos e etc., ela vem em prol de nós melhorarmos os resultados terapêuticos com as menores sequelas possíveis desses tratamentos, né? E a aceitação da comunidade médica também vai no lastro da população. Eu acho que, falando por mim, pela maioria do que eu conheço, os profissionais vão nesse lastro de também se empolgarem, se estimularem, sempre a aprender coisas novas para poder ofertar um melhor tratamento possível para os pacientes, que é a linha final de tudo que nós estamos falando. Nada disso faz sentido se não for para beneficiar os pacientes, né? É verdade. A tecnologia, ela continua avançando sempre, como a gente já falou aqui várias vezes ao longo do nosso bate-papo. E com a tecnologia de cirurgia robótica não é diferente. Ela está aí em constante evolução. Quais inovações ou melhorias a gente pode esperar nos próximos anos nesse setor? Olha, nós temos muitas linhas de desenvolvimento tecnológico na cirurgia robótica. Uma coisa que eu acho ainda não é realidade, mas temos muitas linhas de pesquisa que eu acho que talvez seja e vai ser uma grande inovação, é o que a gente chama de cirurgia aumentada em tempo real, né, na cirurgia robótica. O que é que seria isso? Nada mais é do que nós pegarmos a imagem pré-operatória, fundirmos em tempo real com a imagem do robô e nós sabermos, por exemplo, quando nós estamos operando uma próstata, exatamente onde estão os focos que nós encontramos os tumores de mais alto risco. E isso implicará
em nós sermos um pouco mais agressivos naquela área ou menos. Isso vai implicar numa melhor preservação do feixe vasculo nervoso ou menos. E isso vai implicar na linha final uma melhor ou pior taxa de potência, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que isso vai ser um avanço na cirurgia robótica em se concretizando. Tudo isso ainda está em período de experimentação. Assim como a cirurgia robótica, apesar de já ter muitos anos, ela ainda é uma cirurgia que estamos desenvolvendo a técnica cirúrgica. Quando nós operamos uma próstata, todo procedimento cirúrgico, ele existe uma padronização. Apesar de nós sabermos, toda cirurgia ela é diferente, né? Vai acontecendo, ela é dinâmica, ela vai acontecendo e vão acontecendo coisas diferentes que nós temos de nos adaptar. Vai variando de acordo com o organismo. Exato, mas ela existe um padrão. E esse padrão, ao longo dos anos, ele vai sendo desenvolvido, né? Pessoas vão mudando um pouco a técnica aqui e ali, vão fazendo estudos, vão vendo que com essa mudança de técnica nós temos melhores resultados e ela vai evoluindo. Cirurgia robótica, ela acontece isso. No início, ela mimetizava muito o que nós fazíamos na laparoscópica, que tentava mimetizar o que nós fazíamos na aberta. Hoje não, ela é diferente. A técnica ela evoluiu, né? E nós vamos tendo ferramentas tecnológicas que vão evoluindo, né? Nós hoje, um tema muito recorrente é a inteligência artificial, né? Que ainda não é uma inteligência totalmente artificial, né? Ela não é independente, mas ela vai nos ajudar também nos procedimentos cirúrgicos, né? Então, nós temos hoje várias linhas de pesquisa e de evoluções na tecnologia para nós melhorarmos os tratamentos, né? E na cirurgia robótica, não tenha dúvida que isso acontece constantemente. Esse ano, teve o lançamento da plataforma 5, da quinta geração do robô, que é o líder de mercado, né, no mundo. Sim. Que eu fui para um evento nos Estados Unidos, a convite, para justamente ver essa plataforma e eles mostrando todas as inovações tecnológicas delas, principalmente em relação à quantidade de dados que o processador dele hoje tem a capacidade de armazenar e isso ajudar no treinamento e no aperfeiçoamento dos cirurgiões robóticos, né? Então, nós temos aí várias coisas se desenvolvendo e que vão continuar se desenvolvendo. Eu acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar. Não adianta brigar contra ela. Nós só temos de ter muita prudência para identificar e utilizá-la de boa forma, né? Muito bem, então. Para você que está chegando agora aqui na Rede ANC, estamos conversando com o Dr. Emanuel Veras, ele é urologista e coordenador médico de cirurgia robótica do Instituto do Câncer do Ceará, o ICC. Eu tenho muita coisa para perguntar ainda, mas o nosso tempo está quase acabando. Infelizmente, passou rápido. Mas, doutor Emanuel, eu queria saber do senhor o seguinte, existe algum, o senhor pode compartilhar com a gente, com o ouvinte de casa, algum caso que lhe marcou, mostrando como a cirurgia robótica faz a diferença na vida de alguém? Olha, eu vejo isso constantemente. Quando eu recebo o paciente no pós-operatório, por exemplo, das próstatas, né, que é uma cirurgia muito sedimentada na Sim. cirurgia robótica, e ainda mais estamos chegando no Novembro Azul, né? Só fazer um parênteses, Novembro Azul não é um mês somente para se preocupar, né, com a próstata e fazer a prevenção. A prevenção e os cuidados da saúde têm que ser feitos no ano inteiro. O Novembro Azul é só para despertar mais uma vez nas pessoas essa preocupação. Mas quando eu vejo um paciente na qual nós realizamos a cirurgia, tiramos a sonda, que o paciente fica de sonda, tiramos a sonda e o paciente volta com 1 semana satisfeito, né, com a doença curada, né, com PSA zerado em 1 mês, continente, potente, retornando totalmente às suas atividades, isso aí não tem preço, né? Então, assim, os benefícios da cirurgia robótica, eles estão aí. Tem manobras durante o procedimento que só a cirurgia robótica nos proporciona. Cirurgia robótica, o robô, ele tem pinças articuladas. Isso proporciona nós acessarmos lugares mais estreitos e angulados que, às vezes, na laparoscópica nós não conseguimos tão bem, e nem na aberta. Então, ela acaba nos proporcionando maior finesse de movimentos, e isso proporcionar um melhor resultado para os pacientes.
E além dos benefícios diretos para os pacientes, perdão, a cirurgia ela também traz uma vantagem econômica para o sistema de saúde, né? Querendo ou não, o processo de recuperação ele é mais rápido e aí acaba diminuindo o tempo de internação e causando menos complicações, né? Sim, sim, isso é uma coisa importantíssima de ser levada em conta quando nós pensamos no sistema de saúde. Sim. E no sistema de saúde, não só no sistema de saúde público, né, mas também no privado. Essa conta tem de fechar nos dois, no sistema da saúde complementar, porque se não fechar, a saúde complementar quebra, e também tem de fechar no sistema único de saúde, porque a verba ela é finita, né? Ela não é infinita. Sim. A verba é finita, então a conta tem de fechar. Agora, óbvio que isso aí tem que ser um estudo constante. Como falamos, a inovação ela é cara, mas a partir do momento que a tecnologia vai se sedimentando, ela vai barateando. E nós temos de constantemente estar vendo esse custo-benefício. E não é só um custo-benefício puro no hospital, né? Ah, o paciente ficou tantos dias internado a menos, ou usou menos medicação, e etc. Esse é o custo intra-hospitalar. Mas também tem os custos indiretos, o do fora. Se nós devolvemos o paciente à sociedade, ele volta a trabalhar mais cedo. Isso também é uma conta que tem de entrar nesse escopo, né? Se esse paciente precisou de menos consultas, menos idas ao hospital por complicações, isso aqui também tem de entrar no escopo, né? Tem de ser um pensamento mais amplo quando nós falamos em custo e efetividade de um procedimento. Então, acho que a tendência com a sedimentação é que essa conta faça mais sentido e aí sim a tecnologia vai se disseminar cada vez mais. Muito bem. E para fechar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente aqui na ANC. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os pacientes que estão enfrentando o diagnóstico de câncer e que agora podem contar com essa tecnologia. Primeiramente, eu gostaria de falar uma coisa para os pacientes recém-diagnosticados com câncer. Isso é uma coisa que eu falo para os meus pacientes. Isso é uma coisa que nós não controlamos, né? A doença surgiu, né? Não controlamos em parte, né? Hábitos de vida saudáveis, eles previnem também o câncer. Mas uma vez com o diagnóstico, é importantíssimo para o paciente como é que ele vai encarar esse diagnóstico. Quando eu falo para os pacientes, eu acho que isso é uma coisa recorrente dos colegas médicos que tratam câncer. Uma coisa nós garantimos, é o comprometimento em fazer o melhor possível e o melhor tratamento possível. Então, é importante que o paciente tenha a mesma cabeça e a mesma sentimento. Se o paciente se entrega ao diagnóstico, né, se ele se desestimula ao diagnóstico, o jogo já foi perdido antes de começar. Então, nós temos de encarar e que nós vamos, e muitas vezes nós vamos vencer, né? Então, a esperança, ela nunca pode ser abandonada, né? Então, é importante esses pacientes recém-diagnosticados sempre terem em mente isso, né? Encarar de frente e vamos realizar o tratamento e sempre uma mensagem de esperança. A medicina, ela evoluiu muito e ela vai continuar evoluindo. Isso não é o ponto final. Provavelmente o que nós fazemos hoje, talvez não façamos daqui a 20 anos. Assim como nós deixamos de fazer o que era feito há 20 anos atrás. Então, várias e várias doenças oncológicas, incluindo aí, elas vão evoluindo o tratamento e nós vamos tendo melhores resultados no tratamento. Então, sempre uma mensagem que eu quero deixar é de esperança e de cuidado, né? Sempre procurarmos nos cuidar. Aproveitando, nós estamos em outubro, não em novembro, mas sempre termos os cuidados com a nossa saúde. É isso aí, prevenir nunca é demais, né? É o melhor remédio. Com certeza. Doutor Emanuel, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença no ANC Entrevista. E eu deixo o espaço aqui para o senhor fazer as suas considerações finais e para quem está acompanhando a gente na rede ANC. Obrigado de verdade pela participação. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade da gente conversar um pouco aqui a respeito de medicina, de urologia, de câncer e das conquistas que nós temos também aqui no nosso estado, né? As pessoas precisam saber dessas conquistas, ficar mais informadas e até alertá-las em relação à prevenção e dar esperança em relação ao tratamento daqueles
que eventualmente estejam com algum problema nesse momento. Muito obrigado. Muito bem, a você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde para você, até a próxima.